o que recebi do Senhor, tá bom? Nosso tema central hoje é o que eu recebi do Senhor, ok? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Diga comigo: nova aliança, no meu sangue. Aí ele diz: fazei todas as vezes em memória, que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e o beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém, irmãos? Bom, essa palavra aqui, todas as vezes nós ministramos ela na ceia, né? E o Senhor Jesus, ele deixou esse texto, essa porção, para que todas as vezes nós fizéssemos unicamente, expressamente, em memória do Senhor. Por que em memória do Senhor e não na nossa? O irmão Eric estava aqui, emocionado por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele, ele estava agradecendo. É um culto dele de gratidão, amém? Mas é em memória do Senhor que ele chorou, que ele orou, que ele agradeceu, em memória do Senhor. Porque a memória do Senhor é quem nos eleva ao patamar em que nós devemos estar, ao patamar, ao padrão, por assim dizer, em que nós devemos estar, tanto no reino físico como no reino espiritual, ok? E a palavra de Deus diz claramente: fazei todas as vezes em memória de mim, que o comerdes, que o beberdes, comer e beber, em memória de mim, em memória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele opera o querer, ele opera o efetuar, ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então tudo que nós somos é por causa dele, e é em memória dele que nós somos o que somos. Paulo fala: eu sou o que sou por causa dele. Então você não é o que dizem de você, você é o que Cristo fez por você. Amém? Isso é uma das chaves, poderemos dizer, é uma das chaves que Satanás mais usa para confundir os filhos de Deus. Satanás, ele sabe quem você é, mas ele usa algum tipo de ferramenta sempre para te destruir espiritualmente, psicologicamente, naturalmente. Por quê? Porque para ele, Satanás, não tem mais jeito, para ele não tem mais reconciliação, para ele não tem mais perdão, para ele não tem mais vida eterna, entende? Para ele não existe mais nenhum tipo de solução. Mas quando ele olha para nós, que caímos por meio de nosso pai Adão, né? Quando nós caímos, ele olha para nós, e mesmo caído, ele, o Senhor, veio, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem nele crê não é condenado, aquele que crê nele já é justificado. Nada altera mais essa natureza. Por que não altera mais essa natureza? Porque agora ele está em Cristo. Então fique em paz. Fique em paz diante de todas as batalhas da sua vida. Você deve ficar em paz. E você só pode conseguir ficar em paz se você estiver alicerçado na palavra. Se você ficar alicerçado em comentários, em pensamentos e opiniões, você cairá.
Mas se você se firmar na palavra de Deus, você sabe quem você é. Se você morre hoje, você sabe para onde você vai. Se você morrerá amanhã, você sabe para onde irá. Numa cidade grande, numa cidade pequena, no interior, numa grande metrópole, você sabe quem você é, porque o lugar não vai mudar a sua natureza, porque você tem uma convicção. E uma das únicas coisas, e as melhores coisas que o cristão ele precisa saber, é que ele tem uma identidade, é que ele sabe quem ele é. E a Santa Ceia, ela vem para quê? Para selar essa crença, ele vem para selar essa promessa, ele vem para selar e revitalizar a aliança que o Senhor fez conosco, a nova aliança, amém? Bom, eu quero compartilhar aqui o primeiro ponto. Recebi a fidelidade em meio à traição. Paulo enfatiza que a ceia, ela foi instituída na noite em que ele, Jesus, foi traído. O que recebemos do Senhor não é por causa de atitudes, amém? Não é por causa de rituais ou circunstâncias perfeitas que ficamos ou que praticamos ou que executamos, mas foi por uma prova de amor que prevalece sobre a rejeição humana. Os homens continuam rejeitando o sacrifício de Cristo, achando que eles, por si próprios, podem se justificar diante de Deus. E a justiça dele, mal sabe ele, que é como um trapo de imundícia, não será aceita. Amém? Em Salmos 41, versículo 9, entra a profecia da traição do amigo íntimo, né? Lá diz assim: até o amigo íntimo, em que eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar, né? Para a traição, diga comigo, para a traição, haverá graça no perdão dado por Cristo. Olha só, isso só é possível por causa da graça. Judas teve uma oportunidade, ele ceiou com Cristo, amém? Ceiou ou não ceiou? Ele ceiou, amém? Mas ele não tinha o quê? Revelação da graça. Ele caminhava com Cristo pela justiça própria. Infelizmente, tem muitos irmãos que caminham na vida da igreja pela justiça própria. Pela própria consciência ilibada, entre aspas, né? Pela pseudo-consciência ilibada, por assim dizer. Mas a justiça do homem, ela não é aceita diante de Deus. A justiça do próprio homem, a conduta do próprio homem. A Bíblia mesmo fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Não viu ninguém sequer. Achado foi em falta, né? Então o homem ele continua a rejeitar. Para a traição haverá graça no perdão dado por Cristo, né? Judas traiu o Senhor com um beijo por causa das riquezas dessa vida. Perceba que ele participou da ceia com Cristo, mas não levou em consideração o verdadeiro sentido da mesma. Não levou em consideração. Ele estava com Cristo, ele participava dos milagres com Cristo, ele orava com os discípulos, mas o coração dele sempre estava nas coisas dessa vida, nas moedas de prata, né? A cabeça dele, o pensamento dele estava nas coisas dessa vida, né? Alguém fala assim, poxa, Judas é um traidor. Ele traiu por quê? Pelo quê, irmão? Pelo dinheiro. Muitos de nós traímos o Senhor pelo dinheiro. Muitos de nós beijamos o rosto de Cristo quando chega o domingo de ir para o culto, quando chega o dia de ir para a célula, quando chega o dia de ir para um discipulado, quando chega um dia de ser grato ao Senhor. Não estou dizendo que você tem que ver, porque é um dia específico, que você pode estar louvando, que você pode estar engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. Mas não, muitos estão incapacitados, caso nossa irmã está gestante. Deus sabe, o Senhor visita ela. Mas outros irmãos têm a possibilidade de estar congregando, de estar presente na vida da igreja, recebendo uma oração, fortalecendo um ao outro. Então ele, por causa dessa vida, por causa de um trabalho, por causa de uma promoção, por causa de um agrego dessa vida, né, um desfrute dessa vida, eu não vou porque Deus está comigo, né? De fato, Deus está com ele, porque Deus é onisciente, ele é onipresente, ele está em todo lugar, não é assim?
Mas ele pode ser um Judas. Todas as vezes que o Senhor chama ele à mesa, ele come, mas ele beija o Senhor. Pela moeda do mundo, ele deixa a comunhão. Pela moeda do mundo, ele deixa de lado aquilo que agrada ao Senhor. Mas isso é um ponto para nós considerarmos em nossas escolhas. É um ponto para nós considerarmos em nossa vida própria. Nada nessa vida que nós temos vamos levar. Nenhum conceito, nenhuma atitude ilibada que você tenha vai te defender naquele dia de Cristo. Por isso que Paulo fala, em memória de mim. Fazei todas as vezes em memória de mim, porque ele garante que você será justificado. Pastor Danilo não garante, mas ele garante. Pastor Luiz não garante, mas ele garante. Nenhum irmão garante a justificação do outro naquele dia diante de Cristo, mas o Senhor garante. Fazei todas as vezes em memória de mim. Mais do que entender, é ter revelação do que está sendo falado. Amém? Pedro, ele traiu Jesus por 3 vezes. Amém? Pedro, lhe causou também, depois que ele traiu, lhe causou uma profunda tristeza. Alguém que participou da ceia. Uma profunda tristeza, né? O dinheiro dele, você observa na sua trajetória, naquilo que a passagem elucida para nós, mostra para nós. Você vê que a atitude de Pedro não foi de correr para o dinheiro, mas foi de correr para tudo aquilo que ele já havia ouvido do Senhor. Judas, quando ele recebeu a moeda, ele se agradou. Depois que Jesus morreu, ali que foi traído, a culpa era tão grande que ele se matou. Quem vive pela esfera da justiça própria, ele entende que a própria morte é a solução para o seu problema. Mas aquele que tem revelação de Cristo, ele diz, não, eu vou aos pés do Senhor. Eu vou alcançar de novo essa graça. Diz a Bíblia que ele tudo largou, né? E disse que ele ia pescar. A pesca é um ambiente onde você quer encontrar paz de mente, refletir, analisar os pontos, aquilo que você já aprendeu na vida antes de tomar qualquer atitude, qualquer escolha. Então Pedro, ele vai pescar e alguns outros discípulos também foram com ele. Imagina a conversa deles naquele barco a respeito do Senhor. A nossa última ceia foi tão maravilhosa, a nossa última ceia foi tão poderosa. Ele tinha que morrer. E o fato é que eles não pegaram nada. Mas quando eles voltaram, o Senhor já estava na praia. Mesmo, irmão, isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Porque mesmo Jesus, sendo espiritual, ele prepara um banquete carnal. Quando eu falo carnal, eu me refiro ao alimento que o homem precisa. Ele já tinha um peixe assando. Esperando quem? Pedro. Quando Pedro vê o Senhor, que ele vê que é o Senhor, diz a Bíblia que ele caiu nas águas, ele nadou em direção ao Senhor. E quando ele chegou lá, ele foi reafirmado o amor. O Senhor perguntou, tu me amas, Pedro? Você vê, né? O Senhor não falou absolutamente nada, porque o Senhor já havia falado, tu vai me trair 3 vezes, né? O Senhor fala, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor pergunta para Pedro. E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o Senhor convida ele a cuidar dos cordeirinhos, apacentar as ovelhas e cuidar das ovelhas. São 3 aspectos que num outro momento nós vamos falar disso, ou já falamos aqui. Mas a gente observa que o amor que o Senhor sempre quer de nós é de cuidar dos cordeirinhos do Senhor, de cuidar das ovelhas do Senhor e de apacentar as ovelhas do Senhor. Amém? Sempre é cuidar, nunca é eu vou me cuidar sozinho, eu vou me virar sozinho. Os outros que se danem. Quem ama o Senhor sempre cuida das ovelhas, sempre alimenta as ovelhas, sempre apacenta as ovelhas. Amém? Isso daí foi a característica de expressar o amor para com o Senhor. Veja que quem faz essa pergunta é o próprio Jesus, né? Alguém pode abrir essa passagem? Está no livro de João, se não me falha a memória, capítulo 20.
Alguém pode ver isso daí? Tá aí. Jesus interroga, parece que Pedro. Só quero que vocês me digam aí. Dá um Google aí, vocês aí, rapidola. É João, você quer evangelho de... É isso? João 20:15? Vamos ver se é. Isso. Então vamos lá, irmão. João 20, versículo 15. Diz assim. Não, acho que é 21. 21:15. Amém. Glória a Deus. Achamos, né? Diz assim a palavra do Senhor. Cadê, meu Deus? Tá. Pedro é interrogado, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Engraçado que o sim está com letra maiúscula, né? Sim, uma afirmação maravilhosa. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, ele quem? Jesus. Apacenta os meus cordeiros. O que é apacentar os meus cordeiros? É cuidar dos novos convertidos. Cordeiro é uma espécie de gado novo, que não sabe para onde caminhar, que não pode ser mordido por uma cobra, pode ser engolido por uma sucuri, ser apertado, pode cair num buraco. E o Senhor fala o quê? O quê, irmãos? Apacenta os meus cordeiros. Isso mostra a importância de nós cuidarmos dos novos convertidos. O Senhor falou para ele, ó, tem muita gente nova aí que precisa de cuidado, e é você que vai cuidar. Se me ama, cuida deles. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela segunda vez, né? Tornou a perguntar. Então, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Agora, não é cordeiros, é uma ovelha. Pastorear é ser um tutor, é ensinar. A ovelha amadurecida, ela guia outras ovelhas. Você sabia disso? Tem uma delas que sempre lidera. Então, pastorear as minhas ovelhas é ensinar elas, passar o legado, manifestar o que recebeu, né? Aquilo que eu recebi do Senhor, isso passarei, eu vou passar adiante, né? Passarei. Então o Senhor fala, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele de ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Essas ovelhas aqui são ovelhas amadurecidas, que elas não ingressarão literalmente na liderança da vida da igreja, mas que elas precisarão de pastoreio, elas precisarão de apacentamento, elas precisarão de sempre um direcionamento. Amém? Então nós observamos aqui nesse primeiro tópico a importância do que eu recebi do Senhor, isso eu darei. Então, veja bem, irmãos, olha só, a fidelidade em meio à traição, não é isso? Então nós temos dois tipos de irmãos aqui. Qual é o tipo de irmão? O que serve, o que ceia com a mentalidade de Judas, mas aquele que serve e que ceia com a mentalidade da nova aliança. Vai chegar um momento na nossa vida em que nós vamos ter que abandonar a velha aliança. Se você não abandonar, você vai morrer com ela. E a velha aliança a ninguém justifica. Atos 13:39 diz, e por meio dele, Cristo, todo aquele que crê é justificado, de todas as coisas das quais não pudesse ser justificado na lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, não existe como você se justificar. Então, ou você abandona essa lei e segue na nova aliança, ou você vai morrer como Judas,
perdido, porque a velha aliança, ela é boa para quem é criança. Mas uma hora que você amadurecer, crescer espiritualmente, você vai precisar de uma nova aliança. É a aliança do Espírito. Ela vai guiar você, ela vai direcionar você, ela vai estar com você em todo o tempo. O próprio livro de Hebreus fala que o Senhor imprimirá a palavra no seu coração, para que você não se perca em meio às opiniões. Paulo tinha uma preocupação muito grande a respeito disso. Quando você vai em Efésios 4:11, você vai encontrar lá que o Senhor instituiu o quê? Pastores, profetas, mestres, né? Apóstolos, evangelistas. Para quê? Para o aperfeiçoamento, para o crescimento dos filhos de Deus. Para quê? Para que eles não sejam o quê? Levados por qualquer vento de doutrina. O Senhor, ele tem um cuidado de que o filho dele não seja guiado por qualquer tipo de mentalidade, como é que a gente pode falar? Por vãs filosofias, essas filosofias de vidas que se criam diariamente, né? Então, Paulo, ele tem uma preocupação, então ele reafirma que é importante você, como filho de Deus, se apegar à palavra, não a pessoas, se apegue na palavra. Não se apegue a relato de pessoas, se apegue à palavra. O que a Bíblia fala sobre isso? Tome a palavra de Deus como um pente fino na sua vida. Permita a palavra de Deus te lapidar. Não opiniões, a palavra de Deus. Sempre o que vai definir o caminho certo para você seguir é a palavra. Não é a opinião de A, de B, de C. Eles dão uma direção, mas não estarão contigo. Não vão estar. Na hora da fornalha, na hora da forja, você vai ficar lá sozinho. E a única coisa que vai permanecer dentro de você é a palavra. E ela vai te salvar. E ela vai te dar força. E ela vai te direcionar. Não importa, 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois ele será plantado junto a um ribeiro de águas. Não é assim? Que as raízes crescem, as folhagens não murcham e tudo que ele faz vai prosperar. Ele pode entrar em inúmeras situações, acredite, mas ele vai sair vivo de cada situação. Por quê? Porque ele não se baseia em pessoas, ele está focado. O foco dele é Cristo. Ele está alicerçado em Cristo. E Cristo é a luz que encandeia a vida dele, que mostra em meio às suas trevas aonde ele deve pisar, aonde ele deve andar. Só Cristo, só na nova aliança. Amém, irmãos? Segundo ponto, diz assim: recebi o sacrifício como aliança de vida. O Senhor entrega o pão e o cálice como símbolo do seu corpo moído e do seu sangue vertido. Ao dizer recebi do Senhor, Paulo reconhece que a vida cristã não é baseada em ideias próprias, mas no sacrifício vicário de Cristo. Não recebemos uma religião, mas a nova aliança, selada com sangue que garante perdão e acesso direto a Deus. Você está entendendo? Só o que te dá acesso a Deus é o quê? É a nova aliança, é o sangue vertido. Abra sua Bíblia, Isaías 53, versículo 5. Diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. O castigo dele nos traz o quê, irmãos? Paz. O castigo dele nos traz paz. Então, não faz sentido andarmos perturbados. Não faz sentido andarmos perturbados, como se tudo o que fizéssemos de ruim gerasse um castigo de Deus para nós. Olha, você está vendo? Isso é castigo de Deus. Está vendo? Isso daí é castigo de Deus. Está vendo? Isso aqui. Você anula. Ou então, aconteceu isso comigo, Deus está me castigando. Você percebe a mentalidade dele? A respeito dele? Ele anula o sangue de Cristo que traz a paz sobre ele. Por que ele não aceita isso? Porque ele insiste em viver na velha aliança. Para ele, tudo que ele fizer contra Deus, Deus vai matar ele. Ele vai matar ele.
Eu achei bem interessante, eu não sei qual, não me lembro qual foi a cidade que teve tipo um deslizamento, lá para o lado do sul, lá, né? Foi Brumadinho, né? Acho que foi Brumadinho. O pastor Aloysio foi chamado para orar e estava numa reunião de pastores, né? E nessa reunião de pastores, muitos estavam dizendo o quê? Sabe o que é isso? É castigo de Deus. É castigo de Deus, né? Deus, do Rio Grande do Sul, né? Deus desceu a mão sobre eles lá. E o pastor Aloysio falou assim, então, a cidade de Goiânia é a Nova Jerusalém. Só tem santo aqui. Não. Aí ele usa o quê? A passagem da torre, né, de Siloé, né? Ô Galileus, vocês estão se achando mais justos do que aqueles a qual a torre caiu sobre eles? Vocês estão se achando mais dignos do que ele, porque a torre caiu sobre eles, não caiu sobre vocês? Eu digo para vocês que se vocês não abrirem os olhos, vai cair em cima de vocês também. Então, gente que anda com a mentalidade da lei, você só vive desesperado do lado dele. Por quê? Porque para ele toda hora vai descer fogo do céu, para ele toda hora Deus vai te castigar, para ele toda hora Deus vai te matar, Deus vai colocar um câncer na tua vida, Deus vai colocar uma AIDS, Deus vai colocar, irmão, é um Judas da vida, vai morrer pela própria lei que oprime ele. Cria na palavra, cria na palavra, a palavra é a única que vai estar contigo. Quando você fechar os olhos, definitivamente, é só ela que vai conduzir, seguir o caminho com você. Sabe por quê? Porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João 6:63, né? Lá diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se é espírito, é para você beber. Amém? Se é maná, é para você comer. É pão e água. É pão e cálice. É ela que predomina, que deve governar você. Amém, irmãos? Olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre sua pisadura fomos sarados. Hebreus, capítulo 9:14 diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha só, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos um Deus vivo. Um Deus vivo. Aleluia. Deus purificará o quê? A nossa consciência. De obras o quê? Mortas. Se Cristo morreu a tua morte, a tua obra também morreu. Mas por que o Senhor revitará a consciência? Porque morreu, mas ainda está na consciência. Ainda está lá a condenação. Ainda está lá a acusação. Ainda está lá martelando. Ainda está lá perturbando. Mas nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra do Senhor, renovar a nossa mente. Deus purificará a nossa consciência. Isso é um ponto muito importante que nós devemos ter. A consciência renovada. A consciência restaurada. Você já viu como é que está a lei no Brasil hoje? Quem mata está solto. Quem é honesto está preso. Quem rouba tem direito. Quem trabalha não tem direito. Já observaram isso? Os complôs que estão. Isso mostra que a árvore do conhecimento do bem e do mal não serve para nada. Você está entendendo? Andar pelo certo e pelo errado não dá em nada. Ela vai se corromper. Lá em Tessalonicenses diz que nos últimos dias, e o apóstolo Paulo também fala a Timóteo, diz que nos últimos dias os homens iriam o quê? Converter a verdade em mentira e a mentira em verdade. Estão vivendo esses dias.
Mas a vida, a morte não opera mais nela. Não tem como converter a vida à morte. Você entende? Tem como converter a morte em vida, mas a vida em morte não tem como. Porque o nosso ministério é de espírito e vida. Nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito vivifica. A lei, ela só te cobra. A lei, ela só te acha em falta. Sempre você vai estar em falta diante da lei. Mas Paulo fala, o espírito te dá vida. Venha para o culto por causa do espírito. Vá para a célula por causa do espírito. Visite alguém por causa do espírito. Você sempre terá vida. Você sempre terá uma caminhada longeva, bem longe mesmo, bem longeva em Cristo. Você será um homem muito rico espiritualmente, cheio de vida de Deus. Amém? Terceiro ponto, recebi a responsabilidade da transmissão. Paulo diz, recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que recebemos de Deus não é para ficar retido, é um legado para ser passado adiante. A ceia é o anúncio da sua morte até que ele venha. Irmãos, eu acredito firmemente que um dos maiores destruidores de ministério, de chamamento, é a condenação. É a condenação, é o que mais destrói. Mas eu quero que você abra sua Bíblia hoje comigo, em 1 João, a epístola, capítulo 3, versículo 19. 1 João, epístola, capítulo 3, versículo 19 e 20. Abra sua Bíblia lá. Diz assim, quem achou? Diga amém. E nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Está vendo? Vou ler mais uma vez. E nisto conheceremos que somos da verdade, e diante deles asseguraremos o que? Nosso coração. Nosso coração, irmão, ele é uma terra muito duvidosa. Mas asseguraremos o que? O nosso coração diante dele. Pois, se o nosso coração nos condena, não é assim que está escrito? Ou nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Ah, pastor, o que significa isso? Jesus, João, o apóstolo João, ele está tratando de um problema que muitos cristãos enfrentam. Muitos cristãos enfrentam. A autoacusação, o sentimento de culpa, mesmo após o arrependimento. O coração aqui representa a nossa consciência. Amém? As nossas emoções. Às vezes a nossa consciência é excessivamente rígida conosco. Amém? Somos atacados por sentimentos de indignidade que nos fazem duvidar do amor de Deus e da nossa salvação. Porque diz a história, contra fatos, não há argumentos. Mas pela palavra diz que há argumentos sim. Porque você tem que levar o teu coração a se apegar naquilo que Deus diz a seu respeito. Não aquilo que dizem a seu respeito, ou que você mesmo pensa a seu respeito. Isso que eu estou falando é fé. Quando João diz que Deus é maior que o nosso coração, ele quer dizer que o veredito final sobre quem você é não pertence aos seus sentimentos, não pertence ao seu coração, mas pertence a Ele. É Ele quem vai dizer quem você é. Amém? Suas fraquezas, mas também Ele conhece toda a sinceridade do seu coração, Ele conhece a profundidade da sua fé, algo que o seu sentimento de culpa momentaneamente pode o cegar. Você pode tomar decisões sem perceber. Foi assim que Judas tomou uma atitude, de maneira que o seu coração o cegou. Cegou ele. Então tomar uma atitude assim é complicado. Nossos sentimentos, eles são estáveis. Uma hora eles oscilam, né? Uma hora você está alegre, outra hora você está triste, né? Uma hora você está bem, outra hora você está... Não dá para você viver no campo da alma. Você tem que viver no campo do espírito, na linha do espírito.
Na linha do espírito não há emoção, querido irmão. Na linha do espírito há consciência. Na linha do espírito há realidade de quem você é. Entendeu? Não é pelo que você vê, não é pelo que você entende, é pelo que você crê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se o Senhor disse que te salvou, Ele te salvou. Se Ele falou que Ele vai mudar a tua vida, então Ele, ou você acredita ou você não acredita. Isso é uma questão sua, mas a palavra dele permanece, independente da tua postura diante dele. Ela permanece, amém? Irmãos, ainda que existam pessoas que queiram te denegrir, que queiram te diminuir, ou até mesmo que você queira se autocondenar, se autoflagelar, você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem para te alimentar, para dizer quem de fato você é. Amém? Daniel, um dia, ele estava orando e ele lembrou que tinha chegado o tempo do povo de Israel ser liberto, né? E ele lembrou, ele não buscou a Deus por emoção, ele não buscou a Deus por achismo, ele não buscou a Deus porque ele estava triste ou alegre, ele buscou a Deus porque estava escrito. E ele sentiu na condição de quê? Eu vou pedir do Senhor, porque está escrito a meu respeito. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é a palavra de Deus, não é o meu achismo, não é o que eu penso, não é o que os outros pensam, é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Vou me apegar à palavra de Deus. Amém? Conclusão. Estou sendo bem direto aqui. Somos mordomos de uma verdade eterna, amém? Celebrar a ceia é assumir o compromisso de pregar o evangelho da nova aliança. O Senhor, né, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo 2,2, o que de mim ouviste, ensina a homens fiéis, receber e repassar. Receber e repassar. Então, participar da ceia é declarar que temos hoje a salvação, a esperança, a paz, a nova vida, a vida do Espírito, né? Não, nada disso tem origem em vida humana, amém? Mas tudo isso tem origem no Senhor, na vida do Senhor, né? Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós renovamos a nossa dependência, aleluia, dessa entrega total que nos alcançou. Quando você come o pão, você diz, eu dependo de Cristo, eu não dependo de mim mesmo, eu dependo de Cristo. Isso basta. Paulo, ele não estava presente na última ceia. Isso é interessante também, irmãos. Paulo, ele não estava na última ceia, ele nem era discípulo ainda do Senhor. Mas ele recebeu o quê? Tudo isso por revelação. Então, isso mostra que a nossa comunhão com Cristo hoje, ela é tão real quanto foi nos dias de Cristo, na terra. Porque Paulo recebeu essa revelação por meio do ouvir, por meio do crer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, nós ceiamos por quê, irmão? Porque Cristo se tornou a nossa justiça. Cristo é a nossa moeda. Com a minha credencial de Cristo, eu entro em qualquer lugar e eu saio de qualquer lugar. No reino espiritual, eu tenho livre acesso diante de Deus. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Não, vou deixar a carteirinha de Cristo aqui. Estou usando só um exemplo, tá, irmão? Não estou dizendo que tem uma carteirinha espiritual. Estou dando só... Não vou usar aqui a carteirinha de Cristo. Eu vou entrar diante da presença de Deus com a minha própria justiça. Que eu sou um homem bom. Porque eu não faço mal a ninguém. Sou uma mulher gentil, eu não faço mal a ninguém. Eu cumpro com tudo aquilo que tem que ser cumprido. Então, eu vou orar diante de Deus para que Ele me escute e me responda, porque eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa, né? Muitas das vezes, eu oro muito para Deus arrancar isso da minha boca.
Às vezes a gente vai orar, a gente diz assim, o que eu fiz para merecer isso? Justiça própria. Porque você está querendo algo de Deus pelo que você fez. Entende a coisa? O que eu fiz para merecer? O que eu fiz? Eu acho que eu não mereço isso. Sabe? Isso querendo ou não, é justiça própria. Quando você pede porque não merece, isso é graça. Ah, pastor, então tem que fazer tudo errado. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você recebe porque Deus é bom. Você não recebe porque você é bom. Você recebe porque Ele disse que vai te dar. Você não recebe porque você está pedindo. Ele vai te dar. Ele disse que vai te dar, Ele vai te dar. Amém? Não é porque você fez tudo certinho essa semana que você vai pedir. Você pede porque você é filho. Amém? Então, muita gente só ceia se ele tiver tudo certinho. Eu não vou ceiar hoje porque tive uma situação. Ele só ceia se ele tiver nisso. Então, se ele ceia nesse princípio, a justiça dele não pode jamais exceder a justiça de Cristo. Não excede, mas ele anula. É aquilo que Paulo fala, decair da graça, anda pela própria justiça, anda pelo próprio entendimento, decai da graça. Então, se você é santo, se você puder levantar a sua mão e dizer, eu sou santo, você não diz isso por causa das suas atitudes, você diz porque Cristo te santificou. Cristo se tornou a tua justiça. Você ora a Deus dizendo, eu sou filho de Deus, eu vou chegar em tal lugar e serei abençoado. Você não é abençoado naquele lugar porque você é santo ou perfeito. Você é porque você crê na promessa de Deus. E a ceia, ela se torna o quê? Uma confirmação mensal. Que bom seria que fosse semanal. Semanalmente, você o quê? Ceando. Todo o tempo mostrando o quê? Que Cristo é a tua justiça, que Cristo é o teu maná que cai do céu, que Cristo é o cálice da nova aliança, que Cristo é a água que dá vida para você, que Cristo é que te dá ar para respirar nos pulmões, que Cristo é que estabelece a tua saúde, que Cristo é aquele que vai adiante de você e te abrirá portas onde você não possa nem imaginar. Amém? No meio de um lugar onde não existe a porta, Ele abre portas. Amém? Eu não estou compreendendo o que estou falando? Essa palavra ela possa ficar no seu coração nessa noite. Porque hoje nós vamos ceiar. E nós não vamos ceiar porque merecemos. Nós vamos ceiar porque entramos em uma nova aliança. Entramos dentro de uma obra que já está completa. Jesus, ele está na cruz. Ele diz o quê? Pai, está consumado, está completo. Não precisa você fazer mais nada para inteirar alguma coisa, não. Ela já está completa. E por ela estar completa, que o diabo não acha brecha nela. A única brecha que o diabo acha é quando você entra na linha da justiça própria. E quando ele encontra alguém assim, ele deita e rola. Ele desgraça a vida daquela pessoa. Por quê? Porque o homem, por si só, desde lá do Jardim do Éden, quando ele comeu daquele fruto, ele não quis depender da vida de Deus. Ele queria andar pelo próprio entendimento do bem e do mal. Então ele acha que ele sabe o que é bom. Mas daqui a pouco, você vai seguir as linhas da política, você vai ver que tem muito cara bom, mas todas as visões deles se encontram muitas falhas, muitas brechas. Por quê? Porque o caminho do conhecimento do bem e do mal, ele não leva para a vida, ele só leva para a morte. E dessa árvore aí, eu quero a distância. Eu quero a árvore da vida. Quero chegar lá, comer e viver em paz, e viver bem, porque lá é a garantia de que vou ter uma vida longa, cheia dos propósitos de Deus se cumprir na minha vida. Mas a partir do momento que você começa a andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pastor, é do bem, pois é, mas é do conhecimento. É a árvore proibida que o Senhor não deu. Salomão foi um homem muito sábio. Pastor, mas aquela sabedoria quem deu para ele foi quem? Foi quem, irmão? Quem deu aquela sabedoria para ele? Foi Deus. Mas qual foi o final dele? Hein, irmão? Não foi legal. Foi muito ruim. Porque quem anda pela árvore do conhecimento do bem e do mal se ferra. Quem anda pela árvore da vida sempre
estará com revelação da nova aliança. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela ceia. Nós vamos estar aqui